Muitas pessoas conheceram The Giver graças ao filme de 2014, que conta a história de Jonas, um jovem que descobre que seu mundo aparentemente perfeito é construído sobre segredos sombrios e sacrifícios invisíveis. Mas foi exatamente aí que a história chegou ao fim, pelo menos no cinema. A adaptação nunca teve continuação e milhões de pessoas nunca chegaram a saber o que vinha depois. Já nos livros, o mundo apresentado em The Giver se expande de forma muito mais profunda e complexa. Cada livro acompanha personagens diferentes, que vivem em comunidades muito distintas entre si. No começo, tudo parece desconectado, até que aos poucos, seus caminhos se cruzam e o quebra-cabeça começa a se formar. Juntas, essas histórias revelam o verdadeiro desfecho que o filme apenas conseguiu sugerir. E é por isso que, hoje, vamos resumir os 4 livros da saga The Giver. Este é o final que o filme nunca mostrou. A história começa com Jonas, um garoto de 11 anos que vive em uma comunidade onde tudo parece perfeitamente organizado. Nesse lugar não existem medo, fome nem guerra. Mas, para alcançar essa harmonia, a sociedade precisou sacrificar as cores, as emoções profundas e a liberdade de escolha. Tudo é regido pelo princípio da igualdade e por um conjunto rigoroso de regras. À medida que dezembro se aproxima, a inquietação de Jonas só aumenta, pois é nesse mês que acontece a cerimônia dos 12, o evento em que os anciãos decidem a função que cada criança exercerá pelo resto da vida. Enquanto espera pelo grande dia, Jonas vive uma experiência inexplicável. Por um breve instante, enquanto brincava com uma maçã, ela parece mudar diante de seus olhos, algo que ele não consegue compreender, mas que desperta nele uma sensação de mistério e curiosidade. Ao mesmo tempo, a família de Jonas acolhe temporariamente, em casa, um bebê chamado Gabriel. Ele corre o risco de ser rejeitado pela comunidade por não dormir bem e ser constantemente inquieto. Durante a cerimônia dos 12, a tensão aumenta quando a chefe dos anciãos simplesmente pula a vez de Jonas ao anunciar as designações. Convencido de que fez algo errado, Jonas é tomado por uma vergonha profunda. No entanto, ao final da cerimônia, é revelado que ele não foi designado, mas selecionado para a honra mais grandiosa, e também a mais solitária, da comunidade: tornar-se o receptor de memórias. Os anciãos o alertam de que seu treinamento envolverá uma dor física indescritível, algo que ninguém mais naquela comunidade jamais experimentou. Jonas passa a visitar um ancião, o atual receptor de memórias, que pede que ele o chame de o doador. Esse homem lhe transmite memórias de todo o mundo, vindas de épocas passadas, anteriores à imposição da igualdade. A primeira memória que Jonas recebe é alegre: deslizar em um trenó por uma colina coberta de neve. Ele descobre sensações como o calor do sol e, finalmente, entende que a mudança que havia visto na maçã era a cor vermelha. Aos poucos, Jonas passa a enxergar as cores em sua vida cotidiana e percebe que sua comunidade abriu mão da beleza em nome da paz. Mas nem todas as memórias são felizes. O doador também transmite memórias de sofrimento, como fome, solidão e guerra, para que Jonas adquira a sabedoria necessária para aconselhar os líderes. Jonas aprende que, 10 anos antes, houve uma receptora chamada Rosemary, que não suportou as memórias dolorosas e pediu para ser liberada, causando um grande caos quando suas lembranças retornaram à comunidade. A inocência de Jonas se rompe de forma definitiva quando ele questiona o verdadeiro significado da liberação em sua sociedade. O doador lhe mostra uma gravação de seu próprio pai, liberando um dos gêmeos recém-nascidos naquela mesma manhã. Jonas assiste, horrorizado, enquanto seu pai injeta um líquido letal no bebê e o descarta por um conduto de lixo, sem sequer compreender que se trata de um ato cruel. Nesse momento, Jonas entende que liberação significa morte e que sua comunidade vive sustentada por uma mentira construída sobre a ignorância. Arrasado e sentindo-se traído, Jonas se recusa a voltar para casa. Junto com o doador, ele elabora um plano arriscado. Jonas fugirá para o outro lugar, o mundo desconhecido, além dos limites da comunidade. Se conseguir partir, todas as memórias que acumulou retornarão aos cidadãos, obrigando-os a sentir e encarar a realidade. O doador, por sua vez, planeja ficar para trás, guiando a comunidade e ajudando as pessoas a suportarem a dor. No entanto, o plano muda drasticamente naquela mesma noite. Jonas descobre que Gabriel, o bebê de quem sua família estava cuidando, será liberado na manhã seguinte por não ter se desenvolvido o suficiente. Sem tempo para se preparar, Jonas rouba comida, pega a bicicleta de seu pai e foge na escuridão,
levando Gabriel consigo. A jornada é brutal. Jonas e o bebê enfrentam a fome e um frio paralisante à medida que se afastam da comunidade. Para sobreviver, Jonas transmite a Gabriel os últimos fragmentos de memórias calorosas que ainda possui. Exausto, à beira de suas forças, Jonas encontra uma colina coberta de neve, idêntica à de sua primeira memória. Ele sobe no trenó e desliza para baixo, convencido de ver luzes coloridas e ouvir música. Um sinal de esperança no fim do caminho. A história começa com Kira, uma jovem com uma perna deformada, que enfrenta a solidão após a morte de sua mãe, Katrana. Na comunidade primitiva em que vive, o valor de uma pessoa depende da capacidade de trabalhar, e Kira é manca, um defeito que a transforma em uma candidata ao descarte. Para piorar, sua casa foi consumida por um incêndio, deixando-a sem abrigo e sem posses. Nesse momento de extrema vulnerabilidade, Vandara, uma mulher poderosa, temida e conhecida por sua natureza implacável, aproveita a situação. Seu rosto carrega uma cicatriz visível de uma luta passada, e seu interesse em expulsar Kira vai além da crueldade. Ela quer tomar posse do terreno onde ficava a casa da jovem. Em uma sociedade com poucos recursos, a terra é extremamente valiosa, e Vandara planeja construir ali um curral. Assim, Vandara leva Kira diante do Conselho dos Guardiões, a autoridade máxima da aldeia. A acusação é direta e brutal. Kira é considerada um fardo inútil por causa de sua deficiência. De acordo com as regras não escritas dessa sociedade, os fracos, os doentes e os improdutivos devem ser levados ao campo, onde são entregues às feras. Kira enfrenta um julgamento de vida ou morte, com o destino pendendo por um fio. Durante o julgamento, ela é defendida por um guardião chamado Jameson. Para a surpresa de todos, ele revela que Kira possui um dom especial herdado de sua mãe, uma habilidade quase mágica para tecer e restaurar bordados complexos. O conselho, ao reconhecer sua utilidade, decide que Kira pode permanecer, mas sob uma condição rígida. Ela viverá na ala dos artistas do luxuoso edifício do conselho, onde será constantemente vigiada, mas terá tudo o que precisar. Sua função será reparar, restaurar e, com o tempo, concluir a túnica do cantor. Essa túnica é um objeto cerimonial sagrado que registra visualmente, por meio de painéis bordados, toda a história conhecida do mundo até aquele momento. Ela é exibida e utilizada uma vez por ano, durante a cerimônia da Canção da Ruína, um evento essencial que serve para lembrar o povo das tragédias do passado. Kira se muda para o edifício e logo percebe que não está sozinha. Ela conhece Thomas, o entalhador, um jovem de sua idade, que também é órfão e possui um talento extraordinário para esculpir madeira. Mais tarde, eles descobrem uma menina chamada Joe, mantida trancada em um quarto no andar inferior, que está sendo forçada a memorizar canções antigas para se tornar a futura cantora. Aos poucos, Kira começa a perceber que o conselho reúne essas crianças artistas não para protegê-las, mas para usá-las como ferramentas de controle da história e do futuro da aldeia. Para cumprir sua tarefa, Kira precisa aprender a tingir fios. Jameson a envia até Annabella, uma idosa que vive na floresta, para que ela lhe ensine os segredos das plantas e das cores. No entanto, há uma cor que falta: o azul. Annabella lhe conta que o azul existe em outro lugar, distante dali, mas que o caminho é perigoso. Durante essas visitas, Annabella revela a Kira uma verdade chocante. Não existem feras na floresta. As histórias sobre monstros são mentiras criadas para manter as pessoas com medo e presas dentro da aldeia. Pouco tempo depois dessa revelação, Annabella morre repentinamente, e Jameson afirma que ela foi levada ao campo, algo que desperta profundas suspeitas em Kira. Enquanto isso, Matt, um menino travesso, sujo, mas de bom coração, vindo do pântano, a região mais pobre e marginalizada da aldeia, habitada pelos menos afortunados, e amigo leal de Kira, desaparece misteriosamente. Ele retorna dias depois, bem a tempo da grande reunião, acompanhado de Brent, seu cachorro, trazendo presentes notáveis. Um pedaço de tecido azul, uma cor cuja tintura era considerada impossível de obter na região, algumas plantas usadas para produzir o azul e um forasteiro cego. Esse homem cego revela ser Christopher, o pai de Kira, que ela acreditava estar morto, devorado pelas feras há muito tempo. Christopher revela a terrível verdade sobre sua suposta morte. Ele não foi atacado por feras durante uma caçada, mas por um homem de sua própria aldeia, que tentou matá-lo por inveja e o deixou cego. Esse homem era Jameson, o mesmo guardião que agora finge proteger Kira.
Christopher sobreviveu graças a uma comunidade de curadores que vive longe dali. Um lugar onde os feridos e os fracos são cuidados e valorizados e onde o azul realmente existe. O pai de Kira lhe oferece levá-la com ele para essa comunidade pacífica, onde ela estaria a salvo de Jameson e do conselho. No entanto, Kira toma uma decisão difícil. Ela percebe que ela, Thomas e Joe são os únicos capazes de mudar o futuro de seu povo. Ao observar a parte vazia da túnica do cantor, Kira entende que tem o poder de tecer um futuro diferente. Um futuro sem crueldade, usando suas próprias mãos e seu dom. Assim, ela decide ficar e transformar a aldeia por dentro, enquanto seu pai retorna ao seu lar, mantendo viva a esperança de que, um dia, ambos os mundos possam se unir. A história de um mensageiro gira em torno de Matt, antes conhecido como Matt, um jovem que encontrou um lar em uma comunidade chamada Vila, um lugar construído sobre a aceitação e a solidariedade. Ali, ele vive com o vidente, um homem cego, que o acolheu como filho. Embora Matt tenha crescido cercado de afeto e segurança, ele guarda 2 segredos que o atormentam: uma tendência a mentir, herdada de sua vida passada, e um misterioso poder de cura que o assusta sempre que se manifesta. Certo dia, ao visitar o líder, Jonas, o mesmo protagonista de O Doador de Memórias, Matt descobre que os peixes estão desaparecendo e que as pessoas começam a reclamar. Esse é o primeiro sinal de que a utopia da vila começa a se desfazer. Pouco depois, ele recebe uma mensagem inquietante. A comunidade irá votar se deve fechar suas portas aos forasteiros, uma proposta impulsionada por Mentor, o professor da escola. A vida de Matt se complica ainda mais quando ele visita Jan, a filha de Mentor. Lá, ele descobre que 2 dos filhotes dela morreram e que a mãe dos animais está doente. Movido pela urgência, Matt decide usar seu dom secreto, uma energia que flui por suas mãos e lhe permite curar de forma milagrosa. Os cães sobrevivem, mas o esforço o deixa exausto e tomado pelo medo, relembrando a dor que sentiu semanas antes ao curar um sapo. O que poderia ser uma bênção se transforma, para ele, em um fardo aterrador. Enquanto isso, a tensão na vila cresce. Mentor, com uma ferocidade incomum, passa a liderar o movimento para fechar a comunidade e rejeitar os refugiados. Matt percebe que a grande marca de nascença de Mentor parece estar desaparecendo, uma mudança perturbadora que o leva a investigar. No mercado de trocas, ele presencia uma cerimônia sinistra, conduzida pelo comerciante, na qual os moradores sussurram aquilo que desejam trocar. Naquela noite, Matt conta ao vidente o que viu durante a troca e como o Mentor mudou fisicamente, a ponto de a marca de nascença ter sumido. Jean então lhe confessa que seu pai está trocando a própria humanidade para ser amado pela viúva do criador de gado. Matt entende que essa corrupção explica a urgência de Mentor em fechar a fronteira. O líder, percebendo o perigo que se aproxima, revela a Matt que conhece seu dom secreto e, como sinal de confiança, dá ao filhote o nome de Frolic. No entanto, o aviso chega tarde demais. A corrupção já se espalhou pela vila. Na reunião seguinte, aqueles que fizeram trocas demonstram um egoísmo crescente e se recusam a continuar ajudando os outros. A votação acontece e o resultado é implacável. A vila fechará suas portas em 3 semanas. Desesperado, o vidente pede a Matt que resgate sua filha, Kira, presa fora da comunidade. O líder o apoia, mas o alerta para não usar seu dom e confessa que sua própria visão do além está bloqueada pela escuridão da floresta. Mesmo assim, Matt sente que seu destino o chama e parte em viagem. A travessia é uma verdadeira agonia. A floresta, antes um caminho familiar, transformou-se em um inimigo vivo, sombrio e venenoso. Exausto, Matt chega à cabana de Kira. Ao vê-la, ele tenta curar sua perna deformada para acelerar o retorno, mas ela se recusa, afirmando que é completa exatamente como é. Em vez disso, Kira revela seu próprio dom. Enquanto borda, suas mãos brilham e tecem imagens do futuro, mostrando a construção de um muro por Mentor e a corrupção se espalhando cada vez mais. O retorno é ainda mais terrível do que a ida. A floresta os fere. A seiva venenosa inflama os braços de Matt, e ambos lutam contra o desespero. Em um momento decisivo, o líder se conecta com eles em um estado místico e pede a Kira que diga a Matt para usar seu dom. Matt, convencido de que já é tarde demais, cai ao chão. Mas então suas mãos começam a vibrar, e seu corpo se enrijece. Em um ato de sacrifício absoluto, ele derrama toda a sua essência na floresta, curando a escuridão e a corrupção. Naquele instante,
Toda a vila sente alívio e arrependimento. Mentor abandona a construção do muro e passa a recitar um poema, enquanto a floresta floresce com vida renovada. Mate morre compreendendo que a floresta era um espelho da alma humana adoecida. O líder encontra Kira e revela que o verdadeiro nome de Mate não é mensageiro, mas curador. Com dor, mas também com a certeza da redenção, ele carrega o corpo de Mate de volta para a vila. Claire vive em uma comunidade onde as emoções não existem. Aos 12 anos, ela é designada para o papel mais desprezado de todos, mãe parideira, destinada a gerar filhos sem direito a criar vínculos com eles. Aos 14 anos, com os olhos vendados, dá à luz por cesariana ao seu primeiro produto. Devido às complicações do parto, algo raro e mal visto naquela sociedade, Claire é considerada um fracasso e reassociada ao viveiro de peixes. Longe do bebê, ela começa a sentir algo novo e proibido, uma saudade profunda e incontrolável do filho, algo impensável em seu mundo rigidamente controlado. Esse amor a leva a quebrar as regras. Claire passa a inventar desculpas para visitar o centro de criação e ver, em segredo, o pequeno 36, como seu filho é chamado. Lá, ela descobre que o bebê não está se desenvolvendo normalmente e é considerado difícil. O nutridor responsável por ele começou a levá-lo para casa durante a noite, uma grave violação das normas da comunidade. Esse homem também lhe dá um nome secreto, Gabe. A vida de Claire muda completamente quando seu bebê, junto com um jovem chamado Jonas, o futuro doador da comunidade, desaparece na neve, fugindo para um lugar desconhecido chamado O Outro Lado. Nesse instante, o instinto materno de Claire desperta com uma força imparável. Ela precisa encontrar seu filho. Movida por essa urgência, Claire foge em um barco de suprimentos e acaba sendo resgatada por pescadores, que a levam até uma vila costeira. Ali, sob os cuidados de Alice, uma velha curandeira, ela sofre de amnésia parcial. Esquece detalhes de sua vida passada, mas nunca a sensação dolorosa de que algo essencial lhe falta. Nesse lugar sem tecnologia, mas repleto de emoções, Claire aprende a sentir, a enxergar cores e a não temer os animais. O vazio se transforma em certeza. Ela precisa seguir em frente. O único caminho é uma imensa parede de penhascos. Einar, um pastor marcado por cicatrizes após ter escalado aquela muralha, torna-se seu mentor. Durante 5 anos, ele a treina com rigor, fortalecendo seu corpo e seu espírito. Entre os dois nasce um amor silencioso, mas Claire tem apenas um objetivo: eu quero ele. Seu amor de mãe é a força que a impulsiona a desafiar o impossível. Finalmente, Claire consegue realizar a escalada e enfrenta o comerciante, uma entidade sombria que negocia com a essência das pessoas. Para descobrir o paradeiro de Gabe, ela entrega aquilo que tem de mais valioso, a própria juventude. Em um instante, transforma-se em uma mulher idosa, mas recebe em troca a chave para encontrá-lo. Quando chega à vila onde Gabe vive, ele tem apenas 8 anos de idade. Claire teme que ele não a reconheça como mãe e decide esconder sua verdadeira identidade. Durante 7 longos anos, ela o observa à distância, vendo-o crescer, questionar as histórias oficiais e guardar dentro de si a lembrança vaga de uma mulher que o amou profundamente. Ao sentir que a morte se aproxima, Claire confia sua história a Jonas, para que um dia ele a revele a Gabe. Mais tarde, Gabe revela a Kira, esposa de Jonas, que possui um dom especial que lhe permite entrar na perspectiva de outras pessoas. Jonas compreende que esse poder é a única esperança contra o comerciante. Para convencer Gabe da verdade, eles recorrem a Mentor, o mestre da aldeia, que confessa ter entregue sua honra em troca de beleza no passado, mas tê-la recuperado após a queda do comerciante. Essa revelação confirma para Gabe que derrotar a criatura pode trazer de volta aquilo que foi perdido. Guiado por Jonas, Gabe cria coragem e atravessa o rio. Na outra margem, o comerciante o aguarda, tentando seduzi-lo com promessas falsas. Um barco perfeito, um dia ensolarado e a presença de Claire. Gabe rejeita cada uma dessas ofertas e, usando seu dom, penetra na essência do inimigo. Ele descobre que o comerciante não é humano, mas pura maldade, uma entidade que se alimenta do sofrimento dos outros. Então, Gabe o confronta com a verdade. Mentor recuperou sua honra, Einar encontrou a felicidade e Claire nunca deixou de amar. Diante dessas certezas, o comerciante não consegue resistir e se desfaz no nada. Com o nascer do sol, Gabe enterra os restos, a escuridão se dissipa e Claire recupera sua juventude.
À porta de sua cabana, ela espera por seu filho, fechando finalmente o círculo de amor, que foi capaz de desafiar um mundo sem emoções. Conta pra gente nos comentários qual outra saga de filmes ou séries você gostaria que a gente mostrasse o verdadeiro final. E lembra, se você curte esse tipo de vídeo, a melhor forma de nos apoiar é deixando um like e se inscrevendo no canal. A gente se vê no próximo vídeo!